o Alexandre Silveira, esse ministro de Minas e Energia, é um sujeito modesto. Ele é político há quase 2 décadas e se apresenta aos eleitores como um ex-policial, policial civil de Minas Gerais, servidor público e parlamentar. E o repórter Tiago Erdi, ele descobriu que o ministro do Lula esconde atrás da porta da sua modéstia uma evolução patrimonial invejável, né? Em 2006, quando disputou o primeiro mandato, o Alexandre Silveira ostentava um patrimônio de 2,6 milhões de reais em valores atualizados. Hoje ele está acumulando aí uma riqueza de mais de 79 milhões de reais. E aí, quando você ouve o ministro, ele atribui a fortuna à sua atuação como empresário, algo que ele negligenciava até aqui. Ele não se dizia, não se vangloriava de ser empresário. Então, nós estamos diante de uma situação que nos leva a 2 tipos de raciocínio. Ou o Alexandre Silveira é um talento empresarial desperdiçado na esplanada dos ministérios, ou ele é mais um caso de enriquecimento ilícito mal investigado na política nacional. Nas 2 hipóteses, a pasta de Minas e Energia não parece ser o local mais adequado para o Alexandre Silveira. Num instante em que grandes empresas estão patinando e que a economia brasileira tropeça, o Alexandre Silveira potencializaria ainda mais o seu patrimônio se ele passasse a cobrar por palestras sobre o caminho que leva à prosperidade. Se o caso for de polícia, aí o Alexandre Silveira deveria ser acomodado no centro de um inquérito, não na poltrona de ministro de um setor tão estratégico quanto o setor energético. Mas no Brasil, Gabriela, sempre que um político é pilhado com uma fortuna como essa, uma fortuna inusual, ele costuma alegar que ficou rico graças ao trabalho, um trabalho duro. Nessa hora é preciso que a gente pergunte, trabalho de quem? Num país normal, o Lula chamaria agora o seu ministro para uma conversa, mas a anormalidade já se incorporou aos hábitos nacionais. Quer dizer, a política se tornou uma seara de poucos espantos. O Brasil, Gabriela, já suprimiu dos seus hábitos, ponto de exclamação. Há uma disputa hoje interna no governo, Gabriela, que opõe o Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, ao José Guimarães e a outros parlamentares do PT. O Rui Costa, ele amealhou a antipatia do Centrão, não porque tenha fechado as portas do governo para o Centrão, mas porque ele tem uma pendência regional baiana com o líder do União Brasil, que é lá da Bahia e é aliado do Arthur Lira, e por conta disso há na Câmara uma certa aversão ao Lira. E o José Guimarães, que é o líder do PT, o líder do governo, aliás, na Câmara, ele se aproximou do Lira por uma questão de conveniência do governo. Agora, o problema do governo em relação à articulação na Câmara tem nome, tem sobrenome, e o nome não é José e o sobrenome não é Guimarães. Se o problema fosse esse, fosse José Guimarães, bastaria o Lula pegar uma esferográfica e destituir o José Guimarães da liderança do PT. O nome do problema do governo se chama Lula. É o Lula que conduz a articulação, é ele quem escolhe os seus articuladores e é ele quem potencializa os poderes do Arthur Lira. Então, essa ideia de que o José Guimarães é o homem do Lira no governo, essa é uma ideia equivocada. Em verdade, hoje, o homem do Lira no governo é o Lula. O Lula vai receber o Lira nesta semana, novamente, é o 3º encontro consecutivo desde aquela articulação que quase derrubou na Câmara, aquela medida provisória que reorganizou a esplanada dos ministérios depois que o Lula foi eleito. Então, e o Lula vai discutir o quê com o Arthur Lira? Vai discutir articulação. Articulação virou um eufemismo para cargos e verbas. E o que está se discutindo agora é a entrega do Ministério do Turismo para um aliado do Arthur Lira. O que se discute agora é a concessão de poltronas no organograma do Ministério da Saúde para o grupo do Lira, para o Centrão. Então é isso que o Lula vai discutir com o Lira. Portanto, o problema
não se chama José Guimarães. O problema se chama Lula. O Lula quem está potencializando os poderes do Lira, e não o José Guimarães. Essa conversa, esse falatório que opõe a Casa Civil ao José Guimarães, o Rui Costa e José Guimarães, isto é uma disputa lateral que envenena os subterrâneos do governo. Agora, a articulação, os problemas da articulação, esses devem ser atribuídos ao Lula e não ao José Guimarães. Como disse o Josias, ele fala isso, mas sabe que não será, que ficará inelegível. Valdemar da Costa Neto diz que Bolsonaro não ficará inelegível, mas sabe que ficará, e é por isso que, além da alternativa Tarcísio, ganhou força nesse final de semana a notícia de que o Valdemar está tentando convencer e conseguindo, está mais próximo de conseguir convencer Bolsonaro a aprovar a candidatura de Michele Bolsonaro também para a presidência em 2026. Seria um nome que já está cogitado, mas que estava vetado pelo ex-presidente, e Valdemar agora força a barra para ver se Michele passa a ser realmente uma presidenciável. Agora, eu acho interessante, curiosa, a argumentação da defesa de Bolsonaro no TSE, que é dizer que essas declarações do ex-presidente não tiveram tanta importância, tanta repercussão. É como se o presidente do Brasil, numa reunião com embaixadores de vários países, se equivalesse, se equiparasse a uma velhinha é, soltando impropérios numa fila de banco ou pro motorista de Uber. Assim, ele também é uma constatação, mais uma comprovação de que Bolsonaro não tinha dimensão do cargo que ocupou. Por isso falava tanta bobagem, fazia tanta bobagem, e essa reunião dos embaixadores foi uma dessas grandes bobagens transmitida pela televisão pública. Um presidente de um país que joga contra o processo eleitoral em que ele vai participar, que desmerece, que faz uma campanha contra o processo eleitoral do seu próprio país, é algo gravíssimo, é muito grave. Acho até, eu repito, que inelegibilidade é pouco, porque se junta isso, essa reunião, a outras constatações e a outras acusações a que Bolsonaro vai responder. E se a gente junta tudo e chega à conclusão de que houve realmente uma trama de golpe, uma tentativa de golpe, que é o que me parece, a mim parece claro, mas é preciso provar, né? Então, acho que inelegibilidade é pouco. Qual?